Davi era o filho caçula de Jessé. Ele era um pastor, cuidando das ovelhas de seu pai nos campos de Belém. Ele lutava contra leões e ursos, protegendo as criaturas indefesas que lhe eram confiadas. Essas experiências o moldaram, ensinando-lhe coragem e resiliência. A fé de Davi era seu alicerce. Ele acreditava em um Deus que o via, que o ouvia, que o amava. Ele derramava seu coração em salmos e canções, louvando a Deus em meio às tranquilas colinas e vales. Este era Davi, o pastorzinho, um jovem de origens humildes, coragem extraordinária e fé inabalável. Ele era um herói improvável esperando por seu momento, esperando pelo dia em que enfrentaria seu gigante. O exército filisteu se reuniu contra Israel. Um gigante chamado Golias os desafiando para a batalha. Golias era um guerreiro temível, seu tamanho e força incomparáveis. Por 40 dias, Golias lançou seu desafio, e por 40 dias, os israelitas se acovardaram. Então, Davi chegou, enviado por seu pai para levar comida para seus irmãos no campo de batalha. Davi se ofereceu para lutar contra Golias. Davi recusou a armadura de Saul, escolhendo o peso familiar de sua funda e as pedras lisas do leito do rio. Com uma funda e uma pedra, guiado pela mão de Deus, Davi enfrentou Golias. A pedra encontrou seu alvo, atingindo Golias e derrubando o gigante. A vitória de Davi sobre Golias o tornou um herói da noite para o dia. Sua coragem e destreza com a funda foram celebradas por todos. Ele voltou do campo de batalha sob os aplausos dos israelitas, seu nome na boca de todos. As pessoas o viam como um salvador, um símbolo de esperança. O rei Saul, impressionado com a coragem e habilidade de Davi, o acolheu em sua corte. Ele via em Davi um jovem promissor, alguém que poderia ser um grande aliado. A música de Davi teve um efeito calmante sobre o rei perturbado, acalmando a mente atormentada de Saul. A melodia suave trazia paz ao coração do rei. Davi serviu a Saul fielmente, sempre demonstrando respeito e lealdade. Ele se dedicava às suas tarefas com diligência e humildade. No entanto, a popularidade de Davi crescia a cada dia que passava. Seu carisma e bravura conquistavam o coração do povo. Saul, consumido pela inveja e pelo medo, via em Davi não um servo leal, mas um rival em potencial ao seu trono. A sombra da desconfiança crescia em seu coração. O coração do rei, antes cheio de admiração, tornou-se envenenado pela suspeita. Ele começou a ver ameaças onde antes via lealdade. Davi, antes um convidado bem-vindo na corte do rei, agora se via como alvo da fúria do rei. A atmosfera na corte tornou-se tensa e perigosa para ele. Apesar da crescente ameaça de Saul, Davi permaneceu fiel e inabalável em sua fé. Ele continuou a servir o rei com honra e respeito, mesmo reconhecendo o perigo em que se encontrava. Davi sabia que sua lealdade era um reflexo de sua confiança em Deus. A vida de Davi estava em constante perigo, mas ele se recusou a levantar a mão contra o rei, o ungido do Senhor. Ele acreditava que Deus tinha um plano maior para ele. Sem o conhecimento de Saul, o profeta Samuel já havia ungido Davi como o futuro rei de Israel. Este ato foi feito em segredo, longe dos olhos do atual rei. Essa unção foi um ato sagrado, um sinal do favor e propósito de Deus para a vida de Davi. Era uma confirmação divina de seu destino. Era uma promessa de que Davi um dia subiria ao trono, um destino ordenado pelo próprio Deus. Ele sabia que deveria esperar pacientemente. Ele entendia que o tempo de Deus era perfeito e que ele deveria esperar que o plano de Deus se desenrolasse no seu devido tempo. A paciência era uma virtude que ele cultivava diariamente. A fé de Davi o ensinou a ser paciente, a confiar nas promessas de Deus, mesmo quando o caminho à frente parecia incerto e perigoso. Ele orava constantemente por orientação e força.
Mesmo quando foi forçado a fugir para salvar sua vida, ele nunca perdeu de vista as promessas de Deus ou seu próprio destino. Sua determinação e fé o mantiveram firme. O ciúme de Saul se transformou em uma obsessão perigosa. Movido pela paranoia, ele fez várias tentativas contra a vida de Davi, forçando o jovem a fugir e se esconder. Davi se tornou um fugitivo em sua própria terra, caçado pelo próprio rei a quem servira fielmente. Mesmo no exílio, a integridade e a compaixão de Davi brilhavam. Em uma ocasião, ele teve a oportunidade de matar Saul enquanto o rei estava vulnerável. No entanto, Davi recusou, acreditando que não era seu lugar ferir o ungido do Senhor. Os anos de Davi como fugitivo foram um tempo de grande provação e refinamento. Ele aprendeu a confiar na provisão e proteção de Deus nas circunstâncias mais desesperadoras. Ao longo de sua provação, Davi nunca perdeu de vista as promessas de Deus. Anos depois, Saul e seus filhos foram mortos em batalha contra os filisteus. Davi, embora vitorioso em suas próprias batalhas, lamentou a morte de seu rei e de seu amigo, Jonatas, filho de Saul. Com a morte de Saul, Davi finalmente foi coroado rei de Israel. Ele governou com sabedoria, justiça e compaixão, demonstrando o coração de um verdadeiro rei pastor. Ele uniu as tribos de Israel, estabelecendo um período de paz e prosperidade para seu povo. O reinado de Davi não foi isento de desafios. Ele enfrentou conflitos internos e ameaças externas. No entanto, em meio a tudo isso, ele buscou honrar a Deus e liderar seu povo com integridade e sabedoria. Embora não tivesse permissão para construir o templo, ele lançou as bases para que seu filho, Salomão, o fizesse. Apesar de seus muitos triunfos, a vida de Davi não foi isenta de sombras. Em um momento de fraqueza, ele cometeu adultério com Batseba e mandou matar o marido dela para encobrir seu pecado. Esse ato teve consequências devastadoras, trazendo dor e sofrimento para a vida e família de Davi. Quando confrontado com seu pecado, Davi não inventou desculpas nem tentou culpar os outros. Ele reconheceu seu erro, arrependeu-se profundamente e buscou o perdão de Deus. Os salmos que Davi escreveu durante esse tempo são repletos de angústia e remorso. Eles nos lembram que a graça de Deus está disponível mesmo em nossos momentos mais sombrios. Davi morreu velho, tendo governado Israel por 40 anos. Ele deixou um legado de fé, coragem e liderança que continua a inspirar pessoas séculos depois. Ele é lembrado como um homem segundo o coração de Deus, um líder falho, porém fiel, que buscou honrar a Deus em tudo o que fez. A história de Davi está entrelaçada no tecido da história, sua vida uma tapeçaria de triunfos e fracassos, fé e falibilidade. Ele foi pastor, guerreiro, músico, rei. Mas acima de tudo, ele foi um homem de fé, um homem que amou a Deus e buscou seguir sua vontade, mesmo quando o caminho era difícil e o custo era alto. O legado de Davi vive, não apenas nos anais da história, mas também nos corações daqueles que são inspirados por sua história. A história de Davi oferece lições atemporais para nós hoje, lições que transcendem gerações e culturas. Sua vida nos ensina sobre coragem, lembrando-nos de que nós também podemos enfrentar nossos gigantes, os desafios que parecem intransponíveis. Davi nos mostra que a verdadeira força vem de dentro e que a fé pode mover montanhas. Sua vitória sobre Golias nos encoraja a dar um passo de fé, sabendo que com Deus ao nosso lado, nada é impossível. Cada batalha que enfrentamos pode ser vencida com determinação e confiança. A vida de Davi é um testemunho do poder da perseverança. Ele nos mostra que mesmo em tempos de adversidade, a persistência e a fé podem nos levar a grandes conquistas.
Ele enfrentou traição, perseguição e seus próprios fracassos, mas nunca desistiu de Deus ou do propósito de Deus para a sua vida. Davi nos ensina que a verdadeira grandeza vem de se levantar após cada queda. Sua história nos ensina a continuar em frente, mesmo quando o caminho é longo e os fardos são pesados. A jornada de Davi é um lembrete de que a perseverança é essencial para alcançar nossos objetivos. A história de Davi não é apenas um conto antigo, mas uma mensagem atemporal de esperança e inspiração, que continua a ressoar em nossos corações. Um testemunho do poder duradouro da fé, da coragem e do amor inabalável de Deus. Que possamos sempre lembrar das lições de Davi em nossas próprias vidas. Se você se sentiu inspirado pela jornada de Davi, compartilhe este vídeo e ajude a espalhar essas lições valiosas. Junte-se a nós em nossa missão de inspirar e fortalecer a fé ao redor do mundo. Inscreva-se no nosso canal para mais histórias inspiradoras e deixe seu comentário abaixo sobre como a história de Davi impactou sua vida.